Desconforto no topo. A resposta do STF de Moraes a Magnitsky, que escancarou fragilidades. Senhoras e senhores, uma reação carregada de tensão ecoou no coração do poder. O STF e Alexandre de Moraes se manifestaram diante da temida Lei Magnitsky. A nota divulgada não trouxe firmeza, mas sim dor, desconforto e sinais de vulnerabilidade. Estaria o tabuleiro internacional finalmente mexendo com as estruturas do Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é fundamental para esse debate. E vamos ao vídeo. Então, vamos ver aqui a resposta do STF às sanções aplicadas a Viviane Barsi. E a conclusão desse vídeo eu vou falar para vocês. Eles sentiram. Foi pesado, o pessoal sentiu. Então tá aqui, né? O STF divulgou duas notas. Uma nota do STF como um todo e uma nota do Alexandre de Moraes. As duas notas são absurdas, batem na mesma tecla e não querem dizer nada no final das contas, ou seja, eles definitivamente não dão o braço a torcer. Mas entenda, por que eles fizeram essa nota aqui? Porque, de novo, a maior preocupação desse pessoal não é a questão jurídica, ou nem o dinheiro no final das contas, é a questão da propaganda. Eles fizeram esse esforço enorme para condenar Bolsonaro com o único objetivo de acabar com a direita no Brasil, acabar com o bolsonarismo no Brasil. E essa situação agora está mostrando, está deixando claro para eles que isso não vai acontecer, que continuam as pessoas acreditando no Bolsonaro, que o Bolsonaro tem o Trump e o governo americano do lado dele. Isso significa que eles não vão conseguir acabar com o bolsonarismo. Isso é o máximo que eles chegaram. Esse é o grande problema para eles, né? Então tá aqui, vamos ver o que diz a nota do STF, tá? Então aqui, a nota do STF sobre a ampliação da Magnitsky. Corte considera injusta aplicações de sanções à esposa do ministro Alexandre de Moraes. E por que não falaram nada quando teve aplicação a filho de investigado, a filha de investigado, a mãe de investigado também, né? Aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal lamenta e considera injusta a aplicação de sanções à esposa do ministro Alexandre de Moraes. Infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa com total publicidade. Mentira! Mentira do STF isso daqui. Em momento algum, um processo que jamais deveria sequer estar no STF, que os ministros deram um jeito de martelar a decisão de tomar, de puxar a jurisdição desse processo para o STF, que não era assim. O próprio STF tinha decidido poucos anos atrás que não teria que julgar esse tipo de caso, trouxe para o STF de propósito, porque sabe que não tem nada contra o Bolsonaro, qualquer outro juiz iria simplesmente acabar com esse processo sem nem considerar, tiveram que trazer para o STF para poder fazer essa barbaridade contra ele. Um tribunal que precisa mudar a jurisprudência para ganhar jurisdição sobre um caso é, por definição, um tribunal de exceção. Não tem outra forma de declarar isso, é um tribunal de exceção. Foi criado para condenar Bolsonaro e ponto final. Isso já elimina qualquer pretensão ao devido processo legal, né? Mas mais do que isso, um julgamento rapidíssimo ao toque das eleições. Não, porque temos que condenar Bolsonaro esse ano para ele não concorrer na eleição ano que vem. Pô, isso é óbvio que é um caso claro de politização, né? O processo contra o Lula levou 6 anos até ter denúncia e coisa. Então, um monte de ações e voltas, idas e vindas, depoimentos, um monte de gente fazendo colaboração premiada, um monte de coisa, um monte de investigações até chegar no ponto. Bolsonaro foi a toque de caixa. É uma coisa até não que decisão, porque não tem tempo de fazer nada. Vamos para a próxima etapa, próxima etapa, próxima etapa. Tá mais do que óbvio que esse processo foi um processo ilegítimo, né? Agora, não, porque foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Não, meu amigo, eles simplesmente têm olhos para ver. Mas o pior é eles tentarem isso daqui. Por que eles estão falando isso? Porque a preocupação deles é que o povo brasileiro olha para essas sanções contra o Alexandre de Moraes e fala, ih, caramba, realmente, né, o Alexandre de Moraes tá fazendo merda, né? Tá na cara, né? Tá sendo punido pelos Estados Unidos porque tá fazendo merda. Então, ou seja, a ideia que eles tinham de que iam condenar o Bolsonaro, iam fazer o povo deixar de gostar do Bolsonaro, porque agora o Bolsonaro foi condenado, agora não tem como defender mais o Bolsonaro tá condenado, ele foi julgado e condenado. Eles esperavam que isso resolvesse o caso, que a população deixasse de gostar do Bolsonaro por causa desse julgamento deles. Eles esperavam mesmo a toda a pacificação do Aécio. Eu não consigo falar isso sem rir, bicho, é impressionante, cara. Eles esperavam mesmo que não, depois agora vai voltar a CPT e PSDB, as coisas certas, a tesoura certinha para a democracia brasileira, né? E, cara, e não vai acontecer isso, nunca teve chance disso acontecer. Mas, de novo, com os Estados Unidos intervindo dessa forma, ficou impossível para eles, porque sempre vai pesar a sombra de que não, que ele foi acusado de ser ilegítimo, de ser partidário, não tem como ele segurar isso daí, né? E essa é a preocupação deles ao fazer, não, que as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Aí a pergunta que fica para eles é o seguinte, o pessoal lá nos Estados Unidos é tudo idiota? É isso que você está dizendo então que o Marco Rubio, que o Christopher Landau, que o Trump, são todos idiotas que não são capazes de tomar a própria decisão sobre as coisas que eles estão vendo, não são capazes de ver o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Esse tipo de colocação
colocação dele também é absurdo por outro aspecto. Então, peraí, se eles foram enganados por uma narrativa que não corresponde aos fatos, ô, caro STF, quem garante que você não foi enganado também por uma narrativa que não corresponde aos fatos? Como é que você ousa acusar os outros? Fala lá com o pessoal do Trump, pô, mostra pra eles, explica pra eles as coisas. O problema é que eles não sabem, eles sabem que não dá certo. Por que o Alexandre de Moraes ainda não entrou na justiça lá nos Estados Unidos contra a Magnitsky? Ele poderia ter feito isso. Eu falei com vocês desde o início, no momento que o Trump colocou a Magnitsky no Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes poderia ter entrado na justiça americana comprovando, né, que ele não merece isso e coisa e tal. Por que ele não faz isso? Porque ele sabe que qualquer juiz isento que olhar para essa lambança que foi esse processo contra o Bolsonaro, vai ver que não, que realmente foi um processo indevido. E aí o Alexandre de Moraes corre o risco de ficar ainda mais encurralado do que ele tá. Hoje, se ele fica só reclamando, ele meio que, né, tá dizendo, não, é uma narrativa, o pessoal é bobinho lá nos Estados Unidos, caiu na narrativa do Eduardo Bolsonaro. Embora a gente tenha falado que tá tudo certinho aqui, eles não acreditaram na gente, acreditaram no Eduardo. Ai, que chato, né? São todos bobinhos e não sei o que lá, não são incapazes de tirar as conclusões dele. É a mesma opinião que eles têm do povo brasileiro, né? Porque eles falam exatamente isso, né? Que o bolsonarismo é porque tem fake news, que as pessoas espalham narrativas e coisa e tal, como se eles não fizessem a exata mesma coisa. E ao contrário, a grande diferença, o grande problema que eles têm é justamente que antes, quando eles jogavam as narrativas deles, como você tinha informação centralizada, que só ia por Rede Globo, Folha de São Paulo, o Globo, né, essa mídia tradicional socialista, as pessoas às vezes caíam nessas narrativas, né? Não tinha outra narrativa para as pessoas saberem. Agora, com a informação descentralizada, você tendo debate de ideias, ninguém cai mais nessa porcaria. O que eles chamam de narrativas do outro lado é o fato das pessoas não acreditarem na narrativa idiota que eles montaram. Eles montaram essa narrativa do início ao fim. É a prova cabal disso. É o fato do STF ter julgado esse caso do Bolsonaro. Porque não era, pelo próprio regulamento, pela Constituição Federal e pela jurisprudência do STF, não deveria ter julgado esse caso, deveria ir para a primeira instância. Mas eles sabiam que se fosse para a primeira instância, primeiro, ia demorar muito tempo. A pressa dele é política, eles queriam acabar com o Bolsonaro politicamente. Segundo, eles não tinham certeza do resultado, porque realmente não tinha nada contra Bolsonaro. Como é que eles iam fazer para condenar Bolsonaro se não tivesse essa fome do Alexandre de Moraes de queimar etapas, de proibir qualquer manifestação de qualquer coisa, calar testemunha, impedir testemunha, né? A defesa não teve acesso a testemunha, não teve, cara, um monte de coisa, de problemas que o Alexandre de Moraes fez. Por quê? Porque ele pode, ninguém pode reclamar dele. Se fosse um juiz da primeira instância, o pessoal entrava em recurso do tribunal, ia pro tribunal, atrasava a coisa toda, né? Então, um absurdo essa lorota que o STF está falando aqui. Só vai enganar otário. Mas por que eles estão doloridos com isso? De novo, porque eles esperavam, o plano deles, né, o plano da pacificação do Aécio. O plano deles é que agora a gente mostrou a nossa força na rua, que não vai ter anistia, que o Bolsonaro vai ficar preso por 200 milhões de anos, e eles vão liberar o pessoal do 8 de janeiro, mas querem deixar o Bolsonaro preso por muito tempo, né? Ou seja, aí eles vão fazer um negócio aqui, não sei o que lá, enfim, eles viram agora que não vai colar essa história, não vai. Eles achavam que com a manifestação enorme, o showmício que eles fizeram, né? Que não foi manifestação aquilo, foi o showmício que eles fizeram, eles iam ter a ideia de passar o PL da dosimetria de merda deles, e que o Trump não ia mexer mais nada. Não, não vai, cara, não vai. Isso aqui vai até o final, meu amigo, vai até o final. Se Bolsonaro não for candidato na eleição ano que vem, esse pessoal vai acabar todo mundo na Magnitsky, cara. Todo mundo, todos eles juntos. O Alexandre de Moraes também respondeu. Tem a resposta do Alexandre de Moraes aqui, ó. Nota do ministro Alexandre de Moraes em relação à ampliação da lei Magnitsky. Um cozinho todo doído, Alexandre de Moraes aqui, ó. A ilegal e lamentável aplicação da lei Magnitsky, a minha esposa, não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como viola o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Lorota, lorota e lorota. De fato, os Estados Unidos têm uma história de respeito à lei e de busca pelos direitos fundamentais. Por isso, exatamente, você tem que ser sancionado, Alexandre de Moraes, porque você está violando os direitos fundamentais de um monte de brasileiros, inclusive do Bolsonaro. Viola o direito internacional? De maneira alguma, meu amigo. A lei Magnitsky não viola o direito internacional de forma alguma, como a gente já explicou várias vezes. A lei Magnitsky aplica-se exclusivamente nos Estados Unidos, a empresas que têm negócio com os Estados Unidos. Não tem nada aqui no Brasil, não tem problema nenhum aqui no Brasil. Mas aí os bancos aqui no Brasil vão fechar a conta da Viviane Barsi. Se eles quiserem manter a conta da Viviane Barsi, pode manter, só vão ter que sair dos Estados Unidos. Uma coisa ou outra, ou fica com a conta da Viviane Barsi, ou fica com a conta dos Estados Unidos. Esse é o problema deles, né? Esse aqui estão vendo, né? Soberania do Brasil, de novo, soberania do Brasil não vai redefinir soberania nenhuma. A Magnitsky não se aplica no Brasil, se aplica nos Estados Unidos. E a independência do judiciário. O deles lá não tem, o judiciário americano não tem independência também não? O executivo americano não tem independência também não? Então, vocês acham que independência significa fazer o que vocês quiserem sem nenhuma consequência? Não. Independência significa vocês seguirem a Constituição, coisa que você não fez, Alexandre de Moraes. Você não seguiu a Constituição do início ao fim nesse processo. Perseguiu abertamente os bolsonaristas, fizeram questão, mudaram a jurisprudência do STF para trazer esse caso para o STF, o que é um absurdo. Não era para isso estar sendo julgado no STF. Independência do judiciário, coragem institucional, defesa da soberania nacional.
falar um negócio, fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros. O cara tá dolorido porque até entre os juízes, porque veja, esse papo aqui, isso pode engambelar o pessoal que torce pro BBB aí, que fica assistindo Big Brother Brasil, torcedor do Corinthians, esse pessoal que fica que não tá nem aí pra política, que não tá nem aí pro direito, que não entende da coisa. Mas os juízes brasileiros estão prestando atenção no que os Estados Unidos estão fazendo, né? Estão vendo que, olha só, realmente, né, o Alexandre de Moraes tá fazendo merda. Todo mundo sabe disso, né? Alguns se iludem com a ideia de que, ele tá fazendo merda, mas que é preciso para defender o Brasil de uma ditadura militar e não sei o que lá. O que é lorota, né? Que não aceitarão coações ou obstruções do exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo povo brasileiro. Primeira coisa, conferida soberanamente pelo povo brasileiro é mentira. Vocês não foram eleitos, Alexandre de Moraes. Vocês não foram eleitos. Então não tem nada, não bota o povo brasileiro nisso não. É só o grupinho de vocês aí. Outra coisa, missão constitucional que vocês estão falhando, porque vocês não estão seguindo a Constituição. Mas que você não vai voltar atrás, a gente sabe. Eu sempre falo aqui, esquece. Lula e Alexandre de Moraes vão dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta. Não tenho nenhuma expectativa que o Alexandre de Moraes vai falar, não, realmente, eu estava errado, desculpa aí, né, foi mal, né, fui moleque, né, e vou fazer a coisa certa. Não, isso não vai acontecer, a gente sabe disso. A questão é os outros ministros, né? Vamos ver quantos que vão estar dispostos a botar a carinha para defender a esposa do Alexandre de Moraes aqui, né? Você vê que essa daqui é do STF sem ninguém assinando, essa daqui é do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, bem que já foda-se, né? Já tá, o que é um peido para quem já tá na merda, né? As instituições brasileiras são sólidas e fortes. Não parece, do jeito que vocês estão ficando desesperados com uma medida que não afeta o Brasil, que é uma medida exclusivamente americana. O caminho ao respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. Não aceitaríamos anistia. E de novo, ele nunca aceitaria anistia, em situação nenhuma. Algumas pessoas estão dizendo assim, não, mas agora vai ficar mais difícil. Não, ele nunca aceitaria. O Alexandre de Moraes não aceitaria. Os outros ministros é onde está a minha esperança. Os outros ministros eu não sei. Vamos ver o que vem nos próximos dias aí. O pessoal sentiu, o STF sentiu. Se chegou até aqui é porque você gostou do vídeo e assistiu ele até o final. Para nos ajudar, se inscreva, compartilha, manda algum comentário, toca no joinha. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.